doutor Flávio Serafini. Depois você... Bom dia. Em primeiro lugar, ressaltar que é importante a presença aqui dos representantes da Secretaria, mas eu, sinceramente, não posso omitir a minha perplexidade, sinceramente. Primeiro, esses números, assim do jeito que estão, não dizem absolutamente nada, porque a gente está diante de uma situação onde mudou completamente a possibilidade de um servidor ter acesso à perícia. O impacto disso nas notificações e no acesso é simplesmente indecifrável a partir dessas informações que nos foram trazidas. Está reduzindo? Eu tive uma amidalite durante o nosso recesso, uma amidalite fortíssima. Cheguei a ter que tomar corticoides. Se eu tivesse na rede, num regime de 30 horas, eu teria faltado mais de 3 dias de trabalho. Será que eu ia conseguir, se eu morasse em Campos, me deslocar até a capital para fazer uma perícia médica? Isso é a situação que boa parte dos servidores, dos professores do Estado do Rio de Janeiro estão passando. E esses números simplesmente não mostram. E esse é um dos debates fundamentais aqui. Eu acho que tem 2 questões fundamentais para a gente debater. Uma, as condições de trabalho. O que está fazendo esses profissionais adoecerem? E 2, as condições de acolhimento desse profissional no caso de uma perícia médica. E é central, nesse mapeamento, entender, né, essas estatísticas que estão completamente prejudicadas pelo fato de ter mudado radicalmente as condições de acesso à perícia médica dos servidores. O cara tem que viajar 300 quilômetros para submeter uma perícia médica, é óbvio que isso interfere no percentual de pessoas que vão se submeter ou não. Então, essas estatísticas, o próprio resultado das ações que a Secretaria está tomando, nada disso pode ser medido sem, no mínimo, uma ponderação estatística se essa dificuldade maior do servidor ter acesso à perícia está incidindo ou não, né, nessa submissão à perícia. Isso é elementar. No mínimo, a gente teria que ter aqui uma ponderação por polos, se os polos mais distantes estão tendo uma redução da perícia médica, enquanto a capital não está tendo. Isso nos permitiria fazer uma ponderação estatística para tentar chegar a alguma ideia. Agora, do jeito que está, a gente está discutindo no escuro. Está discutindo no escuro uma questão grave, que já vem se arrastando há anos, e que o governo do Estado, ao invés de resolver, só tem piorado. Por exemplo, aqui a minha assessoria, preparando aqui a nossa intervenção para a comissão, resgatou alguns materiais. Dentre os materiais, tem um relato de uma reunião do CEP, que foi publicado na página no dia 31 de janeiro, relatando uma reunião com o senhor Carlos Merenlender, no final de dezembro de 2013, já sobre o problema de perícias que estavam fechando no interior. De lá para cá, fecharam mais e mais postos de perícia, ao ponto de a gente chegar a ter só uma perícia. E a gente está discutindo agora em cima de um remendo, através de uma iniciativa de algumas prefeituras, que o Estado vai, de uma forma, sem uma política colocada claramente de reestruturação das perícias, passar para alguns municípios, em cada situação, a partir de uma dinâmica diferente, sem levar em conta a questão das cidades polos, dos municípios que têm maior demanda. Alguns municípios estão sendo reabertos. Isso, sinceramente, é precário, é um desrespeito com o servidor e, infelizmente, é mais grave ainda que vossas senhorias que vieram aqui representando o Estado nos passam uma situação de que não podem nos responder quando e como essa situação vai ser resolvida. Então, é uma situação de perplexidade. Então, a pergunta que eu quero fazer objetivamente é: existe alguma ponderação estatística baseada nas regionais para verificar se está havendo uma tendência à subnotificação dos casos, né, de perícia nas regiões do interior que antes tinham a presença de postos e hoje não tinham mais, ou não há essas estatísticas?